Fala, meu querido, você tá bom ou não? Seguinte, vamos bater um papo aqui hoje sobre um dos maiores erros que os integradores, o pessoal que trabalha com energia solar, comete na hora de calcular a viabilidade do projeto, calcular o retorno financeiro, calcular o payback, como você preferir chamar. Principalmente você que fez sua planilha própria. Tem uma grande chance de você não ter se atentado a isso. Além de planilha própria, também tem muita plataforma que comete esse erro, tá? Existem algumas que estão ajustadas, estão atentadas a isso, mas tem muita plataforma que deixa isso passar. Principalmente plataforma de fornecedor, que elas não são especializadas nisso, são só um auxiliarzinho ali. Tem muita cometendo esse erro. Então, vamos lá pro conteúdo. Como que vai funcionar isso daqui? Eu poderia chegar aqui, colocar uma planilha pronta na sua frente, começar a falar um monte de coisa e você ia entender mais ou menos. Você ia até entender, mas não ia conseguir desenvolver o raciocínio. Eu quero desenvolver o raciocínio com você. Eu quero te ensinar a pensar. Eu não quero que você saia repetindo as coisas que nem um papagaio por aí. Você vai pensar, vai entender o que está acontecendo e aí você vai pegar sua planilha própria ou vai pegar a plataforma que você usa e vai ver se esse erro existe lá ou não. Beleza? Então, vamos começar aqui a criar a nossa planilha de análise de viabilidade. O que a gente geralmente precisa para fazer uma análise de viabilidade? A gente precisa da geração e da tarifa. É o que o pessoal geralmente faz. Então, vamos colocar aqui como que a gente calcula a geração. A partir da potência pico total. E aí a gente vai usar uma produção específica. Para não precisar ficar fazendo quantidade de placas, vezes a potência da placa, vezes irradiação, vezes número de dias, não sei o que. Não, vamos pegar uma produção específica, até porque a geração não é o foco desse vídeo. A gente vai fazer outro vídeo depois de como calcular a geração certinho, a partir de todos os valores, calcular perda e tal, mas nesse vídeo esse não é o foco. Então a gente vai calcular uma produção específica. Produção específica é o seguinte, é um valor em kWh por kWp por ano, beleza? A gente pode colocar aqui uma média no Brasil de uns 1.400. O que significa isso? 1 kWp gera 1.400 kWh por ano. Basicamente é isso que está falando aqui. Então, se a gente colocar aqui, vamos colocar um sistema de 8 kWp, por exemplo. Quanto que esse cara vai gerar? Geração média. Média não, você sabe que é média, né? Então vamos colocar aqui geração anual, geração mensal. Qual que é a geração anual desse cara? Vai ser 8 kWp vezes a produção específica, beleza? Muito simples. Aquela parte que eu pulei, né, de colocar perda de rendimento, quantidade de placa, irradiação, isso tudo é para calcular a produção específica. Depois que você tem a produção específica na mão, é só você multiplicar pela potência pico, você acha a geração anual. Qual que é a geração mensal? Então, isso aqui dividido por 12. Geração média mensal. Beleza, então com isso daqui já dá para a gente calcular. A gente precisa da geração, precisa da tarifa para achar a economia, certo? Então vamos colocar aqui uma tarifa, supor uma tarifa de 90 centavos por kWh. Então com isso daqui já dá para a gente começar a fazer nosso cálculo de viabilidade. A gente vai colocar aqui então um ano, vai colocar a geração, vai colocar a economia. Sim, cálculo de viabilidade mais básico, faltando um monte de coisa aqui, tá? Fazendo um negócio básico do básico do básico. Vão ser 25 anos, certo? A geração, ela vai mudar ao longo do tempo, certo? Então, o que está faltando aqui? Está faltando uma perda de rendimento dos módulos e está faltando também a inflação energética. Vamos colocar reajuste da tarifa. Perda de rendimento, a gente pode colocar 0,5% ao ano, tá? Isso aqui é o ano, isso aqui é o ano também. E o reajuste da tarifa, 6%. Aqui, só nessa parte que a gente fez, já tem muita gente comete erro. Por exemplo, aqui, na hora de calcular a produção específica, o cara vem e coloca um valor muito absurdo aqui, 1.600, 1.700 kWh por kWp por ano. Esse é um dos erros que o pessoal comete. Outro erro que o pessoal comete, vem aqui no reajuste da tarifa, coloca 10, 12% ao ano. O cara garante que durante 25 anos vai aumentar 12% ao ano a tarifa. Isso aqui são práticas que, para você que vende sistema, te ajuda. Porque a análise de viabilidade fica muito mais atrativo, vai economizar muito mais energia. Por quê? Porque você está falando que vai gerar um monte e está falando que vai reajustar um monte. Quanto maior a tarifa, mais vai economizar no bolso do cara. Então, se você colocar aqui um reajuste alto, nossa, fica linda a análise de viabilidade. Só que não é um negócio real, né? A gente tem que aprender a trabalhar pensando no cliente, a gente precisa ser realista com ele, não pensando só no nosso benefício, que é vender mais. Na verdade, eu nem vendo mais sistema, já vendi. Hoje meu trabalho é trabalhar com regulação e fazer análise de viabilidade. Sistema pequeno, de usina, etc. Inclusive, se você estiver precisando de uma análise de viabilidade sem puxar a sardinha para ninguém, uma análise apenas com os fatos, como eles são, eu vou deixar o link aqui, você me chama que eu faço esse tipo de serviço, beleza? Só para você saber. Se você pedir orçamento para 10 empresas e as 10 falarem em instalar 10 placas, a análise das 10 deveria ser igual. Se a empresa A empresa B ou a empresa C instalar na sua casa, a A não vai economizar mais que a C, tá?
tá? O que vai economizar é mais placas ou menos placas. Se a potência for igual, a análise tem que ser igual. Então, a análise é independente da empresa. Se você quiser uma análise imparcial, correta, com os fatos apenas como eles são, você me chama aqui, seja para sua casa, seja para uma usina grande que você queira investir, que aí sim precisa de uma análise ainda mais bem feita, me chama aqui. Vou deixar um formulário ou um e-mail, alguma coisa, me chama que a gente conversa, beleza? Voltando pro vídeo. Eu tô falando isso aqui porque eu já fiz isso aqui muito na minha vida. Na época eu tinha empresa, eu era o responsável por isso daqui. Então, a gente tem que se colocar na pele do cliente. Qual que é uma análise de viabilidade realista pra gente trazer pro cliente? Trazer um valor que tem uma grande chance dele conseguir alcançar, não um valor que tem uma pequena chance dele conseguir alcançar. Beleza? Ok, com esses valores a gente já consegue. Quanto que vai ser a geração? A geração no ano 1 é a geração que a gente calculou, né? Geração anual. E ao longo do tempo, ela vai perdendo eficiência. Então, vai ser a do ano 1 vezes 1 menos a perda de eficiência. Joga lá para baixo. Aqui faltou a tarifa, né? Vamos colocar a tarifa aqui. Qual que é a tarifa? A tarifa esse ano, 90 centavos. Depois a gente vai fazendo um reajuste que a gente colocou aqui, 6%. Pega isso aqui e taca lá para baixo. Qual que é a economia, então? Segundo essa continha que a gente está fazendo, é a geração vezes a tarifa. Vamos calcular, então, o fluxo de caixa desse cara. Quanto que ele vai pagar? Vamos colocar aqui, pagamento de sistema de 8 kW-pico. Uns 30 mil. Posso estar por fora? Posso, mas o valor aqui não importa, beleza? Aliás, para ficar automático, vamos colocar que custa R$4.000 por kWp. Custo de implementação, 4.000 por kWp. O CAPEX, o que é o CAPEX? Já vai se acostumando com essa terminologia. O CAPEX é o tanto que você gasta para fazer o projeto. Seria o custo o valor da proposta, quanto o cara está gastando para instalar. Então o CAPEX vai ser esse valor vezes a potência pico. Beleza? 32 mil. Aqui o fluxo de caixa vai ser no ano 1 menos os 32 mil, né? Que ele investiu, mais o tanto que ele economizou. E no segundo ano? Como ele já pagou tudo, daqui para frente o fluxo de caixa é só dinheiro entrando. Assim, migué, né? A gente não tá considerando manutenção, não tá considerando troca de inversor. Tá faltando bastante coisa aqui, mas esse não é o foco do vídeo. Tudo isso que eu falei até agora, você exagerar na produção específica, exagerar no reajuste, não considerar retrofit de inversor, não considerar operação e manutenção. Tudo isso são erros comuns, mas cada erro desse vai ter um vídeo sobre. Hoje o foco desse vídeo é outro erro comum. Então, ok, qual que vai ser o fluxo de caixa acumulado? Aqui é o fluxo de caixa simples, né? Aqui é o fluxo de caixa simples acumulado. Então, o que é o acumulado? É só a gente somar, tá? Beleza. Aqui a gente poderia fazer o fluxo de caixa descontado também. Como não é o foco desse vídeo, para não ficar muito grande, muito extenso, eu não vou trazer aqui agora. Mas o que seria o fluxo de caixa descontado? O fluxo de caixa simples é o dinheiro que está entrando, certo? No primeiro ano saiu, depois vai entrando. Só que esses 11 mil reais, 11.826 no ano 4, se fosse hoje esse valor, isso aqui é no ano 4. Se fosse hoje, ele não valeria 11 mil reais hoje. Você precisa descontar esse valor, o dinheiro perde valor com o tempo. Então você teria que trazer a valor presente, que fala, né? 11 mil reais daqui a 4 anos equivale a quanto hoje em dia? Essa seria a conta mais realista, né? Digamos assim. Então, fluxo de caixa descontado, você traz cada valor desse a valor presente. 20 mil reais. Lá no ano 14 equivale a quantos reais hoje? E aí, em cima disso, você calcula o fluxo de caixa descontado, mas não é o foco do vídeo. Vamos trazer para cá, ó, quanto que ele vai ter ao final de 25 anos, né? Saldo em 25 anos. O saldo dele em 25 anos vai ser esse daqui, beleza? Ele vai lá, desembolsa no início, começa a economizar, daqui a 25 anos ele vai ter quanto? Vai ter 481 mil. Lembrando, a gente não está considerando desvalorização do dinheiro no tempo. É igual esses 481 mil, é igual 481 mil reais hoje? Negativo. 480 mil reais daqui a 25 anos é muito menos dinheiro quando você traz o valor presente. Aí vai depender da taxa que você vai descontar e etc. Mas vamos considerar valor futuro. Isso aqui é valor futuro, ok? 480 mil reais daqui a 25 anos. Eu quero que você fique de olho. Agora a gente vai entrar no problema, no grande erro que eu falei que o pessoal comete. O que acontece? Você tá vendo que até agora a gente não falou de consumo? Vamos supor que o consumo do cara era 1.000 kWh. Vamos trazer para cá, ó, consumo e a geração. Fica olhando nesse resultado aqui. Eu quero que você fique de olho nesse resultado aqui. E aqui também, tá? Nesses dois aqui também. Se eu colocar aqui 5 kWp, esse cara vai economizar 300 mil, beleza. Tá gerando menos do que o consumo médio. Se eu colocar aqui 7, vai economizar 420 mil, beleza. Tá gerando menos que o consumo médio. Se eu chegar aqui e colocar 9, ele vai gerar bem próximo do consumo médio. 50 kWh a mais. No 9 tá quanto? 541 mil, certo? 541 mil, tanto que ele vai economizar com 9 kWp gerando o consumo dele. Se eu subir para 10...
para 11, para 12. Ah, vou colocar um pouco de placa a mais. Esse cara, na teoria, ele vai economizar mais, 720 mil. Só que ele não vai. Sabe por que ele não vai? Porque como é que funciona o sistema de compensação de energia? Esse dinheiro aqui, ele não vai para sua conta. Você não está vendendo energia, certo? Você está compensando o consumo. Você vai lá, consome energia, você injeta energia na rede e, em compensação a essa energia que você injetou na rede, você vai receber um desconto na fatura. Então, esse dinheiro você nunca vê a cor dele na sua conta. Você vê a cor dele na sua conta por quê? Porque você deixou de pagar uma fatura cara. Mas a distribuidora não vai depositar na sua conta. Esse dinheiro vai sobrar na sua conta. Só que para ele sobrar, você precisa ter consumo para compensar. Se você não tem consumo para compensar, você não vai ver a cor desse dinheiro aqui. Meu sogro, por exemplo, hoje ele está vivendo uma realidade que é a seguinte. O cara que instalou as placas na casa dele, exagerou um pouco na quantidade de placas e ele tá com 6.300 kWh acumulado na chácara e 800 kWh acumulado na casa dele. Isso daí dá mais de 7 mil reais em dinheiro que ele não tem o que fazer com isso. Ele não vai conseguir ver a cor desse dinheiro porque ele não tem consumo para isso. Então o que acontece? Qual que é o grande erro que eu falei que o pessoal comete? Você vem aqui e começa a colocar geração a mais, geração excedente, vamos colocar aqui. O que está acontecendo? Se você exagerar nesse caso aqui, o ideal seria um sistema de 8 ponto alguma coisa kWp, 8.5, 9 no máximo. Se você vem aqui e coloca 10, 11, olha a geração excedente, 12, 13 kWp, vai sobrar 500 kWh todo mês. Vai ficar acumulando em forma de crédito. E o cara não vai ver a cor desse dinheiro. Ele não vai economizar mais do que 500. Ele não vai ter lá no final dos 25 anos mais do que ele teria na quantidade certa. 540 mil, por exemplo. Você tá entendendo? Então, quando você for fazer essa conta aqui, tá bem grandão aí na sua tela, porque o pessoal consiga acompanhar no celular também. Se eu deixo pequenininho, eu sei que é meio ruim de ver assim, mas se eu deixo muito pequeno, quem tá no celular não consegue ver os números. Então, quando você vai calcular essa economia aqui, você não pode simplesmente considerar a geração. O correto aqui é você considerar mais duas coisas, que é o quê? A compensação e o crédito acumulado. Esse cara aqui, se ele acumular infinito, você não vai ver a cor desse dinheiro. Então, o que acontece? Se o seu consumo é 1.000... De novo, aqui eu vou fazer uma conta aproximada, porque o máximo que dá para compensar desses 1.000 kWh depende da fio B, depende do tipo de ligação, se é bifásico ou trifásico. Então, assim, eu vou majorar isso aqui, eu vou considerar mais do que seria, beleza? Então, eu vou considerar que dá para compensar os 1.000. Dependendo da fio B, não dá para compensar os 1.000, dá para compensar menos ainda, 950. E o máximo que dá para compensar é 1.000, não dá para compensar mais do que o consumo, como a gente acabou de conversar. Então, eu vou considerar aqui que a compensação máxima é 12 vezes, que são 12 meses, vezes o consumo médio. Essa é a compensação. Como o consumo do cara, a gente não está considerando que o consumo dele vai aumentar nem diminuir, a gente vai puxar isso aqui para baixo, os 12.000 para baixo. Então tá aqui. O que ele vai ter de crédito acumulado? O crédito acumulado dele vai ser a diferença entre o que ele gerou e a compensação. Esse crédito acumulado, na verdade, ele vai ter o crédito anual, né? E ele vai ter o crédito acumulado. O crédito anual é isso aqui que a gente acabou de calcular. E o crédito acumulado, a gente tem que ir somando, certo? Então, o que acontece? No primeiro ano, ele acumulou 600. No segundo, acumulou mais 500. Depois, mais 400. Depois, mais 400. Isso aqui vai se somando. Vai virando uma bola de neve. Até você vai ver que o número ele vai crescendo. 2.800, 3, 3.100, 3.200. Depois ele começa a diminuir. Por que ele começou a diminuir? Porque parou de sobrar. E a partir daqui ele começou a gastar. Só que o que acontece? Se você gera demais... Lembra que os créditos vencem com 60 meses? Com 5 anos eles começam a vencer? Se esse negócio demorar demais para começar a diminuir... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos para começar a diminuir. Ou seja, aqui você já está perdendo crédito. Então, assim, o cálculo de viabilidade não é geração vezes tarifa. Não é. Mais uma coisa, mais um detalhe. Aqui a gente está considerando uma tarifa fixa, né? Provavelmente... O que tem um outro erro que muita gente comete é pega a tarifa lá que tem na fatura, a tarifa de consumo do cara, tarifa que ele paga na energia e considera aqui na análise. Isso aí não funciona mais faz muito tempo, tá? Aqui você precisa considerar a taxação, já desde janeiro de 23 você precisa considerar a taxação e dependendo do estado onde o cara tá, a tarifa não é a mesma desde sempre. Por exemplo, no estado de São Paulo, o ICMS sobre a TUSD, a tarifa é TE mais TUSD. Em cima disso aqui incide PiscoFins e ICMS. O ICMS da TUSD não é devolvido em alguns estados, por exemplo, no estado de São Paulo. Então, no estado de São Paulo, por exemplo, vamos chamar isso aqui de tarifa de consumo e vai ter a tarifa de compensação, que é a tarifa que você vai usar para fazer a conta lá, fazer essa conta aqui, ó, de quanto vai economizar. A tarifa de compensação, se for considerar a taxação, ela já é menor desde janeiro de 23, é menor em todos os lugares
lugares do Brasil, beleza? Seria, por exemplo, 80 centavos. Um exemplo, tô arredondando para ficar mais fácil. Vamos fazer de conta que não tem taxação. Se você estiver no estado de São Paulo, essa tarifa já era menor por causa do ICMS. Por exemplo, 75 centavos. Aí você põe mais a taxação, ele vai para, por exemplo, 70 centavos. Então, assim, tem muita coisa envolvida numa análise de viabilidade. Não é pega a geração de qualquer jeito, vai lá, multiplica pela tarifa de compra, você tem o resultado. Não é isso. Tem muita coisa envolvida, você tem que ficar muito atento. Como é que você vai conferir a sua planilha ou o seu sistema, o seu software que você usa aí, se ele está fazendo essa conta certa ou não? Não conferir a conta inteira, conferir essa parte de geração excessiva. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer exatamente isso daqui que a gente fez. Vai pegar a economia que estão prometendo para ele daqui a 25 anos. Quanto que esse cara vai economizar daqui a 25 anos? Você vai ficar olhando para esse número aqui e comparar esses dois números aqui, o consumo e a geração. Se você, enquanto não tiver geração excedente, tá vendo aqui embaixo que não tem geração excedente, você pode considerar verdadeiro esse valor subindo, tá? Se de 300 mil foi para 360, vai economizar 360 porque a geração ainda é menor. 7 foi para 420, vai economizar 420 porque a geração é menor que o consumo. 540, 50 kWh de excedente, pode ser que esse cara, quando você vai lá e instala o sistema na casa do cliente, a tendência é ele começar a usar mais o ar-condicionado, então pode ser que esse consumo suba 50 kWh, naturalmente. Agora, se você, então ele vai economizar os 540. Agora, se você vem aqui e coloca 13, por exemplo, aqui em cima e coloca 13, por exemplo, ele não vai economizar 780 mil reais. Ele não vai economizar isso. Aonde que essa conta errada vai refletir? Vai refletir nos outros indicadores financeiros. Por exemplo, como é que funciona a análise de viabilidade? Você faz tudo isso aqui que a gente fez, aí você precisa de indicadores financeiros para entender os resultados, tá? Para você entender se o investimento vale a pena ou não, você precisa usar indicadores financeiros. Um dos indicadores financeiros é o payback. O que o payback fala? Em quanto tempo você recupera o investimento. Então você vai ter lá payback de 3 anos, 4 anos. O que quer dizer isso? Em 3, 4 anos você recuperou o investimento inicial, só que dali para frente o payback não fala mais nada. Se, por exemplo, no 6º ano o sistema parar de funcionar e você zerar toda a economia, o payback vai continuar sendo 4 anos. Então você precisa usar outros indicadores financeiros para entender como o investimento se comporta depois do payback. Um dos indicadores financeiros que o pessoal usa é o VPL. O que é o VPL? É basicamente esse saldo aqui que eu falei para você que era o dinheiro futuro e hoje não seria 540 mil reais. O VPL justamente traz esse valor a valor presente, né? Traz esse dinheiro a valor presente. Ou seja, quanto que 540 mil reais valeria se fosse hoje? E aí, naturalmente, o VPL vai ser um valor muito maior. O saldo é um indicador financeiro, tá? Isso daqui é um indicador financeiro. Outro indicador financeiro seria o VPL. Outro indicador financeiro seria a TIR. Esses indicadores aqui, quando você faz essa conta errada, você chega aqui e fala pro cara assim, você manda lá na proposta, coloquei umas placas a mais, você vai economizar 700 mil reais, seu VPL vai ficar tanto maior e a TIR vai ser, sei lá, 50 e tantos por cento. Só que ele não vai ver a cor desse dinheiro. Esses indicadores aqui são falsos, são resultados falsos, você está vendendo uma mentira pro cara. Se você vem aqui e coloca, por exemplo, coloquei a geração certa, e você vem aqui e coloca 12% de reajuste da tarifa e coloca 1.700 de produção específica, você também no fundo tá vendendo uma mentira pro cara. Aqui teria até que diminuir um pouco a quantidade, porque você pôs uma geração tão absurda, você teria que diminuir. Aqui você também no fundo tá vendendo uma mentira pro cara, porque isso aqui, eu não sei se vai ser 12% ao ano, pode até ser que seja, mas você tá puxando muito da sardinha pro seu lado. Isso aqui nem se fala, isso aqui é impossível, isso aqui não existe. Tá? Média anual, isso aqui não existe. Pode até ter alguns meses que geram, mas média anual não tem. Então, é o seguinte, tem muita coisa envolvida numa análise de viabilidade. Como eu te disse, eu até separei aqui um doczinho. Erros muito comuns, superestimar a geração, superestimar a inflação energética, usar a tarifa errada, que é não descontar a taxação e não descontar os impostos da forma correta. Tem estado que não devolve ICMS sobre a TUSD. Se você for fazer análise de usina, geração compartilhada, não tem devolução de impostos na tarifa. Você tem que tirar os impostos para calcular a tarifa de compensação. Não considerar manutenção, limpeza, uma revisãozinha ali cada ano. Não utilizar o fluxo de caixa descontado, que é trazer o dinheiro a valor presente. O fluxo de caixa descontado, você precisa dele para calcular o VPL, por exemplo. Você não calcula isso, você não sabe nem o que é o VPL. O que é o VPL? Lembrando, quanto que o dinheiro que você vai ter lá na frente, em 25 anos, você traz no valor presente. Quanto que seria hoje? Quanto equivale a hoje esse dinheiro? Tem investimento que você faz a conta, a hora que você traz a valor presente, o valor é negativo, o VPL é negativo. Ou seja, você está investindo para perder dinheiro. O VPL tem que ser no mínimo maior que zero. Se ele for zero, você sai no 0 a 0. O ideal é que eles sejam consideravelmente maior que zero, que seu investimento vale a pena. Não considerar o retrofit de inversores, que é daqui a 10 anos o inversor
trava, você tem que trocar. Nenhum inversor vai funcionar durante 25 anos. A garantia é 5, 7 anos. Não vai funcionar durante 25. Então, o ideal é você considerar pelo menos um retrofit de inversores e não calcular a tarifa compensada da maneira correta, que é o que está aqui em cima. Vamos corrigir qual que seria a economia real, então, desse cara. A gente está considerando que a economia é a geração vezes a tarifa. Não, vamos colocar que a economia é a compensação vezes a tarifa. Isso aqui seria algo muito mais próximo da realidade. Só antes da gente fazer isso, a gente precisa corrigir o seguinte. A gente colocou que a compensação é 12 mil, mas é 12 mil no primeiro ano, certo? Porque ele está gerando mais. Aqui, nos próximos anos, onde a geração ela vai perder, o módulo perde eficiência, o sistema gera menos. Aqui não tem como ele compensar 12 mil se a geração é 11.700. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai limitar se esse cara for maior do que os 12 mil, o que é os 12 mil? É isso aqui vezes 12, certo? Então, se ele for maior que 12 mil, é 12 mil. Se não, é ele. Beleza? A gente traz para baixo aqui, ó. Pronto, tá aí. Aí aqui a gente já vê outro problema, que é o seguinte. De novo, essa planilha aqui é uma planilha aproximada, só para ficar didático de eu te ensinar. O que daria para a gente considerar aqui? Que ao final aqui, quando começar a gerar menos do que a compensação, o consumo dele continua sendo 12 mil, só que ele vai gerar menos. A partir daqui ele poderia pegar um pouco do crédito acumulado. Ah, Gustavo, por que você não faz isso então? Porque a gente também precisa considerar que o crédito acumulado vai expirar. Como ele demorou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos para começar a usar o crédito, em 5 anos expira. Então aqui ele já perdeu o crédito, ele já não estaria mais com os 3 mil. Então essa conta ela é muito complicada, ela é muito complexa, tá? Esquece. Em pleno 2024, quase 2025, esquece esse negócio de payback, que é o tanto que gerou, vezes a tarifa que tá ali na conta. Esquece, isso aí não dá mais. Isso aí, no começo do setor, quando ninguém sabia fazer conta direito, até colava. Agora, não dá mais para você fazer esse tipo de coisa, tá? Existe aí no mercado um monte de software que te ajuda a fazer esse tipo de coisa. Um monte não, existem alguns e você pode utilizar o seu, da sua preferência, mas eu vou indicar o que eu fiz, o que eu programei, que eu te garanto que as contas estão certas. Os outros eu não conheço, eu não programei, então eu não consigo te garantir, nunca utilizei. Mas o que eu te garanto que está certo é o Propossol. Entra aí, propossol.com.br, faz o cadastro, é grátis, tá? Tem um plano grátis. Lógico que ele tem as limitações, se você quiser continuar utilizando ele depois das limitações, tem um plano baratinho, que não tem porquê, você não vai ter motivo para falar, não, muito caro, não consigo usar. Não tem, é barato, não tem fidelidade, então você entra aí, faz o cadastro para você fazer a análise de viabilidade como um profissional, tá? Você não precisa aprender a fazer essas contas aqui tão detalhadas igual eu falei, considerar a tarifa, tirar os impostos, tirar a taxação, considerar esse crédito acumulado, calcular aqui o fluxo de caixa descontado, calcular o retrofit de inversor, manutenção, tudo isso já está considerado no Propossol. Você vai entrar, se você quiser, eu cadastraria de graça, você não tem nada a perder. Entra lá, faz o cadastro, faz os testes e até mais, velho.